Mais de 80% do território grego era muito irregular e acidentado. Então isso dificultava muito a produção agrícola nessa região. Você tinha um relevo árido, um relevo rochoso, e eles acabaram então vendo que ali era muito mais fácil de criarem animais. Então eles criavam, né, eles tinham criações de porquinhos e de cabras, tá? A agricultura então ela vai ficar totalmente voltada para a exportação, né? Para exportação. E as plantas que eram resistentes, que eles viam que eram resistentes, essas começaram a ser cultivadas. Então, quais são as plantinhas que eles vão cultivar? Vão ser a uva, para fazer vinhos, e oliva. O oliva, ele é usada para fazer azeite, tá? Mas aqui no Brasil a gente chama de azeitona. E tanto a uva quanto a azeitona, quanto a oliva, eram produtos muito apreciados, né, muito consumidos por eles, pelos antigos gregos. A Grécia, ela era cortada por golfos, por rios e principalmente pelo mar Mediterrâneo. E aí, com isso, os gregos vão desenvolver um comércio marítimo muito forte, muito interessante. Eles também cultivavam bens de consumo voltados para a subsistência, ou seja, né, produtos que poderiam alimentar a população grega. E quando a gente fala assim, questões de estudo, os historiadores eles dividem a Grécia em três momentos, tá? Em três territórios, de acordo com as características naturais e o relevo e o clima de cada região, que são Grécia continental, Grécia peninsular e Grécia insular, tá? A Grécia continental era a parte do território que correspondia ao continente, do continente que ficava voltado para a parte sul dos Balcãs, o Mar Egeu e o Mar Jônico. Esse território era a parte que tinha maior extensão, era o maior, tá? E chegava a ter 100 mil quilômetros quadrados, onde boa parte da população grega vivia. Então, era a maior parte, tá? Isso é a Grécia continental. Já a Grécia peninsular, como o próprio nome diz, né, peninsular, o território correspondia a uma península, no caso a península do Peloponeso, que se localizava no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo. E a Grécia insular, ela já era formada pelas diversas ilhas do mar Egeu. E a gente destaca, né, aqui algumas para vocês, como Delos, Rhodes e Quios, que eram as maiores cidades da Grécia insular. A gente também, se vocês tiverem um tempinho, né, aí, né, nos estudos de vocês, procurem ler algum livro sobre, procurar na internet algum artigo, alguma coisa assim, sobre essa questão do Minotauro, do Minotouro, essas coisas assim. A mitologia grega, né, dos heróis, aquela coisa toda. Não sei se vocês já viram o desenho da Disney, Hércules, né, que Hércules, filho de Zeus, também fala dele, enfim, é bem legal. A mitologia, essa parte da mitologia é muito legal, tem muita história legal, né, para conversar sobre isso. Então vamos continuar. Além dessas três regiões, né, esses três momentos da Grécia, continental, insular e Grécia peninsular, além desses três períodos, desses três momentos, dessas três regiões, melhor dizendo, nós tínhamos também outras ilhas espalhadas, principalmente pelo mar Mediterrâneo e também no litoral da Grécia. E aí era o caso das colônias, que a gente chama de... Essas colônias foram fundadas na Ásia Menor, que são Éfeso e Mileto, e na chamada Magna Grécia, Grande Grécia, ilhas como a Sicília, tá? Uma das mais importantes, considerada por muitos historiadores, né, que foi o berço cultural da Grécia, é a ilha de Creta. E aí, dentro disso daí, a gente também vai dividir o período da história da Grécia em dois momentos, tá? O período pré-homérico e o período pós-homérico. Então, pré e pós-homérico, o que veio antes e o que veio depois. Denominações que têm a ver com o poeta Homero, então tudo que aconteceu antes de Homero existir, pré-homérico, e o que aconteceu depois de Homero, pós-homérico, né? Ele foi responsável por elaborar duas grandes obras que são muito conhecidas quando a gente fala sobre a história da Grécia, que são a Ilíada e a Odisseia. Os acontecimentos, né, anteriores a essas epopeias, a essas histórias maravilhosas, dos quais a gente não tem muitos vestígios históricos, tá? A gente não tem muitos registros
eles são considerados pré-homéricos. Então, a história da Ilíada e da Odisseia aconteceu no período pré-homérico, antes de Homero, perdão. Já o período pós-homérico, ele é dividido em 4 fases, tá? De acordo com a produção política, com a produção filosófica, com a produção cultural, né? Então, a gente vai ter o período o período homérico, tá? Que vai mais ou menos aí de 1200 a 800 a.C. Essa fase, então, ela vai corresponder à formação, à estruturação política, como os clãs familiares. E aí eu destaco para vocês o período em que a Guerra de Troia vai acontecer, tá? No período homérico. Já temos o período arcaico. O período arcaico já vai de 800 até 500 a.C. E aí eu destaco para vocês o surgimento das cidades-estado, ou polis, tá? Que, como eu falei, na linguagem grega a gente chama polis, que a gente também vai ter as monarquias, oligarquias, tiranias e democracias. Já no período clássico, que vai de 500 até 338 a.C., essa fase ela vai ficar conhecida pelo auge da democracia política e pela ascensão de Esparta e de Atenas como as maiores polis da Grécia. E o período helênico, que vai de 338 até 146, que foi quando aconteceu a dominação macedônica sobre os gregos e também a grande valorização cultural da Grécia. Esse último período aí, que é o helênico, a gente fala, não sei se vocês também já ouviram falar de um camarada chamado Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que ele vai trazer ele vai dominar toda essa região. E aí vai ser também vai ser uma fase interessante, né, da história da Grécia Antiga, né, a partir desse momento em que Alexandre ele toma conta disso tudo aí. Bom, então a gente agora vai falar sobre o período pré-homérico, tá? Que vai de 3000 até 1200 a.C. Nesse período pré-homérico, que vai, né, de 3000 a 1200 a.C., nós consideramos 3 fases, tá? É a cicládica, a minoica e a micênica. O período minoico ele vai se destacar devido ao surgimento dos cretenses da ilha de Creta, que viveram nessa fase, que viveram nesse período. Mesmo sabendo que você tinha um grande desenvolvimento cultural na época, pouco se sabe hoje em dia sobre os cretenses. Você não tem muitas informações. Os vestígios históricos são muito poucos, são raros. E geralmente o que você tem? São restos de cerâmica, obras de arte, esculturas, ruínas de palácios. Tanto que, por exemplo, tem um palácio de Knossos que ele foi construído no período minoico, tá? Ele se localizava na ilha de Creta. E lá aconteciam várias atividades culturais, atividades políticas dos gregos no período pré-homérico, então foi um lugar muito importante. Então, por ser uma ilha, Creta apresentou uma economia voltada para a subsistência. E a principal atividade da ilha de Creta era a agricultura. Aos poucos, então, os cretenses foram desenvolvendo grandes habilidades para atividades ligadas ao mar, então, né, vão começar a expandir o comércio marítimo. E o que se produzia passou então a ser vendido, a ser comercializado por vias marítimas. Por isso, então, os cretenses, juntamente com os fenícios, né, ao lado dos fenícios, foram considerados os mais hábeis comerciantes marítimos da antiguidade. Muito provavelmente esse comércio acabou proporcionando contatos, né, com outros povos e acabou também isso influenciando a cultura da ilha de Creta, né, do povo de Creta. Tinha também o Palácio de Faístos, que se localizava na cidade de Festo, também na ilha de Creta, tá? E ele é datado de 1900 a.C., ainda na Idade do Bronze, que é esse período que a gente está começando, né, a falar. Bom, a organização política, social dos cretenses também é um mistério. O que foi que eu falei agora há pouco para vocês? A gente não tem muitas informações, né? A gente não tem muitos vestígios, então muitas das coisas não foram bem respondidas, não foram respondidas. Mas o pouco que se sabe, né, sobre a política, sobre a questão social dos cretenses, é que indica
uma monarquia centralizada na figura de uma única pessoa, e que isso geralmente era atribuído a um deus da crença politeísta. Então, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, tá? E aí, eles construíram, então, palácios para controlar a vida social, como eu falei para vocês, o Palácio de Knossos, o Palácio de Faístos, né, que foram os que tiveram mais destaque, tá? E a vida deles girava em torno desses palácios. Por quê? Além de ser a moradia dos reis, também servia de armazém para os produtos, né, que eles cultivavam com a questão da agricultura. Então, muitos desses produtos, né, parte desses produtos era negociado em rotas marítimas e em outras cidades gregas também, com outras cidades gregas também, principalmente com as cidades que ficavam na Ásia Menor, tá? A organização já social de Creta era muito diferente do restante de toda a Grécia, principalmente quando se a gente for comparar Creta com Atenas, tá? Em Creta, a sociedade ela era matriarcal, ou seja, a mulher desempenhava a liderança. Em Atenas não, era patriarcal, isso já vinha do pai, já vinha do homem. Em Creta você cultuava a grande mãe terra, que na religião grega era a deusa da fertilidade, que a gente chama de Gaia, tá? Isso em Creta, tá, né, gente? E os cretenses, eles tiveram como rivais os aqueus, um povo de origem indo-europeia, que chegou à Grécia continental no ano 2000 a.C. e vai derrotar os gregos. Para poder então competir diretamente com os cretenses, o que os aqueus vão fazer? Eles vão então fundar a cidade de Micenas. E aí vai iniciar então a civilização micênica. Já no ano de 1400, obviamente, né, antes de Cristo, que a gente está falando, né, ô professor, eles vão dominar Creta e vão fundar o reino creto-micênico. E também eles vão aprender as técnicas de navegação marítima, com as quais então eles vão se tornar uma grande potência comercial e militar, tá? Outros povos indo-europeus também vão se destacar quando eles chegam, né? Quando se deslocam para Creta. Que aí nós temos os jônios, que vão fundar a cidade de Atenas, os eólios, que vão fundar a cidade de Tessália, e os dórios, que eles vão se fixar nessa região, e tinha uma sociedade muito, muito, muito militarizada, né? O foco deles era esse. E eles vão, esses militares do povo dório, eles eram muito violentos, muito violentos. E o que vai acontecer? Que era diferente dos jônios, dos eólios, né? Eles vão devastar toda a região, porque o objetivo deles era dominar, ficar com tudo para eles. E aí, com essa invasão dos dórios, né, de uma forma assim, muito agressiva, você então tem fim o reino creto-micênico, tá? E isso vai levar à primeira diáspora grega, que é quando os gregos eles vão se espalhar pela Europa e vão fundar outras cidades, né? Eles vão em busca de um novo território, de um novo lugar para viver. E a história da Grécia, da Grécia Antiga, tá? Ela está muito ligada nas questões religiosas, tá? Principalmente no período pré-homérico, que é esse período que eu acabei de falar para vocês. Os contatos entre as cidades, eles não eram constantes, o que facilitava que lendas e muitos mitos fossem criados, como o do Minotauro, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, né? Que é um homem com a cabeça de um touro, né? O corpo de um homem, de um ser humano com a cabeça de um touro. Assim, essa lenda ela tem muitas metáforas e ela tem a ver com a disputa direta da civilização cretense contra Atenas. Em outras palavras, né, o Minotauro foi apenas uma maneira de amedrontar os inimigos de Creta. Será para colocar medo, falando, olha só, nós temos aqui uma figura, né, um homem, um ser que pode destruir tudo e todos, tá? O rei Minos de Creta, ele teve o seu filho, Androgeu, morto pelos atenienses, tá? Então ele declarou guerra a Atenas, ele venceu. E como punição, ele estabeleceu o sacrifício de 7 jovens, de 7 mulheres atenienses, a serem dadas para o Minotauro, porque ele estava
preso no labirinto do Palácio de Quinócios. Teseu, que foi um herói ateniense, ele foi até Creta a fim de matar essa criatura, a fim de matar o Minotauro. Para não se perder no caminho de volta, porque como o Minotauro ele estava perdido, ele vivia dentro de um labirinto, o que ele vai fazer? Ele usou um rolo de linha dado pela filha do rei Minos, que era a Ariadne, e aí ele se apaixonou, ela se apaixonou por Teseu e tal, que então conseguiu matar o Minotauro, e escapar. Porque o que ele faz? Ele vai deixando, né, essa linha no caminho, e ele consegue então voltar, sair do labirinto, tá, gente? Bom, eu vou parar por aqui, né? A nossa primeira parte vai até aqui, a gente falando do período pré-homérico. E aí na semana que vem, né, no próximo vídeo, melhor dizendo, eu continuo falando então pra vocês, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem nos comentários, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.